crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Maírto, que é o pároco aqui desta paróquia, querido povo de Deus aqui presente, os noitários que foram convidados para esse momento celebrativo. Estamos na casa de Deus, esse lugar do encontro, da oração. Acredito que todos nós nos sentimos bem quando estamos na igreja. É o lugar do acolhimento, é o lugar em que todos nós somos acolhidos pelo nosso bom Deus. E quem é que não se sente bem estando na presença de Deus? Assim, meus irmãos e irmãs, eu acredito que ao sairmos de nossas casas, ao darmos alguns passos em direção a esta grande casa, para congregarmos esta grande família como povo de Deus, nós saímos com o propósito de rezarmos. Nós saímos com o propósito de alimentar a nossa fé, a nossa esperança.
E ao sairmos daqui, desta grande casa, a gente poder também levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para aqueles e aquelas com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Começando na nossa família, né? É um campo muito oportuno para a evangelização. Nós sabemos que não é fácil, né, a gente evangelizar começando dentro da própria casa, mas também não é impossível. Deus nos chama, Deus nos prepara, Deus nos dá a graça. E nós não podemos deixar de lado esta oportunidade que Ele nos dá, da gente poder cuidar dos nossos, da gente poder oferecer para aqueles e aquelas com os quais nós convivemos, o que de Deus nós recebemos. Se de Deus recebemos muitas bênçãos, muitas graças, é claro que a gente deve levar também as bênçãos de Deus, a graça de Deus para o nosso lar, para a nossa casa. Formamos esta grande família do povo de Deus, nesse tempo tão favorável, que é o tempo de preparação para a festa de São José, que é padroeiro aqui desta comunidade. E dentro desse contexto que a nossa igreja está vivendo, contexto quaresmal, é um grande tempo, um tempo de apelo à conversão, à mudança de vida, é um tempo em que a gente deve estar muito mais próximo de Deus, é claro, durante toda a nossa vida, mas de um modo bem particular, durante esse tempo, porque é um tempo em que a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos conscientizar a respeito da importância da conversão, da mudança de vida, nos convertermos a cada dia, ou seja, voltarmos ao ponto inicial, à pureza de nossas vidas. E qual é este ponto inicial? É exatamente o momento em que nós fomos purificados, o dia do nosso batismo. A igreja abriu para nós as portas da salvação. E todos os dias nós devemos colaborarmos para que as portas da salvação permaneçam abertas para nós e para os nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão também fazendo esta caminhada em direção aos céus. A quaresma é um tempo de deserto, é um tempo em que também as pessoas são mais tentadas, não é? É um tempo em que a cada dia, sendo colocados diante desse grande deserto, as tentações elas são fortes, não é? As turbulências, os momentos difíceis. Imagine se não estivermos alimentados pelas 3 atitudes importantes no tempo da quaresma: a vida de oração, claro, né? A oração que não pode faltar na vida do cristão, a caridade, mas também a penitência. A oração nos coloca diante do Criador, diante de Deus. Todas as vezes que nos propomos a rezar, nós nos colocamos diante de Deus. E rezar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, não só dizendo palavras, repetindo palavras que nós aprendemos nas nossas orações, são importantes, mas aquele colocar-se de coração diante do nosso bom Deus, apresentando ao nosso bom Deus as nossas alegrias, as nossas tristezas, aquilo que precisa ser melhorado em nossa vida. A caridade faz com que nós sejamos colocados diante do nosso próximo. Nós não somos uma ilha, não estamos isolados, nós caminhamos por este mundo. Nós necessitamos uns dos outros para que a salvação ela possa acontecer no nosso dia a dia. A gente tem que ir construindo laços de fraternidade, costurando o tecido social com o Evangelho que nós recebemos tão bem na comunidade de fé, da qual nós fazemos parte. E o jejum, né? É uma atitude em que nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Então são 3 atitudes importantes nesse contexto em que nós estamos vivendo, o contexto quaresmal, que ninguém deixe que este tempo passe por nós sem que a gente possa celebrar com toda a dignidade de um cristão a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 40 dias são colocados para que cada cristão, cada pessoa possa se preparar melhor para celebrar a Páscoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos, escutamos a palavra de Deus nesta liturgia tão importante, na festa de São José, a cada dia pedindo a Deus a graça que Ele possa nos ajudar a olhar para o exemplo dos santos e seguirmos o exemplo dos santos. Seguindo o exemplo dos santos, evidentemente nós estamos fazendo também a coisa certa. Seguindo o exemplo dos santos, nós estamos seguindo Jesus Cristo, nós estamos levando em conta as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, como também os santos fizeram, enquanto estiveram nesta realidade, pisando neste chão da realidade do mundo em que estamos, mas peregrinos. Muito imediatista, que é tudo de repente, tudo do seu jeito, às vezes quer que a sua vontade prevaleça até mesmo sobre a vontade de Deus. Não, nós temos que nos colocarmos cada vez mais com muita humildade diante do nosso bom Deus, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Claro, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós pedimos em oração, Deus irá realizar, não é? É preciso perseverança, é preciso oração, é preciso rezarmos sempre, é preciso tomarmos consciência da nossa missão, é preciso a gente estar sempre vigilantes no nosso dia a dia. Então a perseverança, ela é muito importante para que Deus de fato atenda os nossos pedidos, já que esse nosso bom Deus, Ele caminha conosco a cada dia, Ele está presente no nosso dia a dia. Por isso, o profeta Isaías também convida ao louvor. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Ele se compadece dos mais necessitados, Ele se compadece de todos nós. Quem é que não se considera necessitado, pequeno diante de Deus? Deus vem ao nosso encontro, Deus caminha conosco. Então o profeta, ele faz questão de colocar de que nesse contexto quaresmal nós não estamos sozinhos. Nesse grande deserto nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que caminha conosco e é nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. O texto do Evangelho, meus irmãos e irmãs, mostra Jesus em sua estreita relação com o Pai, não é? Jesus em sua estreita relação com o Pai. Jesus, os textos dos Evangelhos mostram para todos nós que em muitos momentos na caminhada de Jesus, ele sempre parava para rezar, para criar esta relação com o Pai, esse laço de amizade com Deus. Nós temos também parado as nossas atividades, digamos assim, não é, na correria do dia a dia. Claro que a vida é muito agitada, não estou me referindo ao horário de trabalho, mas durante a nossa caminhada nós temos levado em conta essa importância da relação fundamental com Jesus, como cristão. Nós temos levado em conta a nossa vida de oração, nós temos rezado de fato, nós temos nos colocado diante de Deus. Pois é, Jesus era sempre guiado por Deus. Assim deve acontecer com todos nós que estamos nesta bonita caminhada, como comunidade de fé, como família de Deus, que todos os dias está procurando fazer a sua parte, procurando estar mais próximo daquele que quer sempre o melhor para todos nós. Agora, diante desta estreita relação de Jesus com o Pai,
ele tinha sempre os que ficavam observando a cada dia para criticá-lo, né? Tem gente que às vezes até mesmo vem para a igreja só para observar os outros, né? O comportamento dos outros, quem reza, quem não reza, não é? Nós não podemos assumir essa postura. Aqui é a casa de Deus, é a casa de irmãos, não é? E que essa postura dentro da igreja, como casa de irmãos, os irmãos e irmãs, ela possa se estender também ao nosso convívio diário, né? Então, os fariseus criticavam Jesus, porque Jesus chamava Deus de Pai, assim acusando Jesus de violar o sábado, chamando Deus de Pai, não é? Para os judeus, Deus era Deus, não precisava ser chamado de Pai, não é? Jesus, ele faz questão de chamar Jesus de Pai, exatamente para mostrar mais ainda a sua estreita relação com o Pai, não é? A sua estreita relação com Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, independentemente do contexto, da situação, de sermos criticados ou não, a nossa relação com Deus, ela deve ser constante. Nós devemos zelar desta aliança que fizemos com Deus, o que Deus fez conosco. Esta aliança que partiu primeiramente da parte de Deus, e é claro, nós temos que zelar por esta aliança, fazendo a nossa parte a cada dia. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou, assim dizia Jesus, diante dos que o criticavam. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Nós escutamos na nossa comunidade de fé, que é a igreja, de um modo bem particular na celebração da Santa Missa, nós reproduzimos com a nossa própria vida as ações de Jesus no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, ou nós ainda estamos esperando o dia oportuno, ou ainda nós nos enganamos nesse sentido de que a gente deve esperar mais, uma outra oportunidade, devemos esperar um contexto mais favorável para que a gente possa de fato fazer com que esta palavra escutada ela se torne uma realidade. O campo é grande, não é? As oportunidades são grandes. Nós estamos peregrinando neste mundo e a cada dia que escutamos o Evangelho, esta boa semente, nós devemos nos tornarmos também sementes de Deus. É verdade. O cristão, onde quer que ele esteja, ele é sempre uma semente de Deus. Onde o cristão está, aí deve acontecer a transformação das pessoas para melhor. Onde o cristão está, aí deve estar sinais visíveis da presença de Deus, da presença daquele que nos chama, que nos prepara, mas também nos envia. Os desafios, meus irmãos e irmãs, são grandes. É preciso esta confiança, é preciso esta atitude de nos colocarmos sempre diante do nosso bom Deus, como família, como povo de Deus. Que as palavras do Evangelho possam continuar ecoando no nosso coração e que a cada dia nós possamos assumirmos com a nossa própria vida o que nós celebramos de um modo especial aqui a comunidade São José do Piauí, que celebra o novenário em preparação para a festa de São José. Este homem trabalhador, não é? Jesus dizia no texto do Evangelho de hoje, dizendo assim: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Ele não estava se referindo só ao trabalho manual, trabalho braçal, ele estava se referindo sobretudo a este trabalhar todos os dias para que a salvação aconteça. Então meu Pai trabalha, Deus trabalha a cada dia, nós também estamos trabalhando para que a salvação possa acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.